Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Nós vamos dar continuidade nessa aula aos estudos de viroses que começaram ali na aula de viroses 1. Você que não assistiu essa aula, clica nesse link que você será direcionado para lá. Bom, antes da gente começar, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e, sem mais demora, bora lá! Muito bem, antes da gente começar a falar sobre as viroses propriamente ditas, é interessante a gente conhecer quais são as principais vacinas relacionadas aí a essas viroses, tá? Nós temos a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a tetraviral, que além dessas três, protege também contra a catapora, vacinas contra hepatite A e B, infelizmente ainda não tem contra hepatite C, vacina contra o rotavírus, um vírus aí muito comum na população humana, vacina contra o HPV e vacina contra a gripe influenza. São vários tipos de gripe que nós temos todos os anos, por isso nós temos várias vacinas sendo desenvolvidas relacionadas aos vírus da gripe. Então essas são as principais vacinas contra as viroses que nós vamos estudar. Vamos dar uma olhadinha então, agora propriamente dito, nessas viroses, começando pelas viroses cutâneas, viroses que vão afetar então os nossos epitélios. A herpes simples é um ótimo exemplo, bem conhecido do nosso dia a dia aí, né? Todo mundo ou tem herpes ou conhece alguém que tem herpes, tá? É um vírus bem prevalente na população. É um vírus conhecido como herpes do tipo 1. Nós já vimos na aula de viroses 1 o herpes tipo 2, que causa então danos, né, na região genital principalmente. Agora nós vamos estudar o tipo 1, que causa danos principalmente na região da boca, tá? Ele vai ali atacar células mucoepiteliais, mas ele se aloja em neurônios. Tá? Justamente por isso, no seu estado de latência, o seu estado em que nós não temos sintomas, o vírus permanece ali nos neurônios. E quando existe uma manifestação, essa manifestação viral, que é visualmente perceptível nas células mucoepiteliais, ela causa bastante dor. Causa bastante dor justamente porque esse vírus estava quietinho ali, sem se manifestar nos neurônios, principalmente nos neurônios aí periféricos da região da boca, tá? Como evitar, né? Quais são as profilaxias relacionadas a herpes? Pessoal, pomada, tá? Existe pomada antiviral, tá? Nós temos várias no mercado aí que você pode utilizar, e também, para evitar, nós vamos aí utilizar o distanciamento social aí de pessoas que estão com herpes manifestada, tá? Você pode se perguntar, professor, mas tratamento não é profilaxia. É profilaxia por quê? Porque se uma pessoa tratar o seu surto de herpes, tratar a manifestação da herpes, essa pessoa tem menos chance de transmitir para outras pessoas. Então acaba sendo uma profilaxia não para essa pessoa, mas para todas as demais do convívio dela. Tudo bem? Muito bem. Como é que é a estrutura do vírus da herpes? É um vírus de DNA fita dupla e envelopado. Tá? Então, é um vírus aí já bem conhecido e bem estudadinho. Olha só, né, como é que são as manifestações. Essa herpes é bem comum. Uma pessoa que tem herpes não tem mais cura. Ela vai ter herpes o resto da vida, mas pode ter controle, né? Ela pode manifestar menos. Normalmente esse vírus se manifesta quando a pessoa se encontra com seu sistema imunológico debilitado, por algum motivo que seja, um motivo alimentar, um motivo emocional, enfim. Aí esse vírus se manifesta, né? Preocupações. E como que ele se manifesta? Começa a aparecer vesículas, essas vesículas estouram, né? Essa fase é uma fase de grande chance de contaminação, ocasionando úlceras. Essas úlceras vão se cicatrizar, né? Formando crosta, aí cicatriza bonitinho e a pessoa continua sua vida feliz, como ela estava antes desse processo. Esse é uma evolução normal, pessoal. O uso de pomadas faz com que menos vesículas apareçam, menos úlceras, então, se formem e abrevia esse processo de cicatrização. Essa que é a ideia de se usar antivirais. Tá? Uma pessoa, normalmente, em uma semana, 10 dias, ela vai se curar desse processo que se iniciou na manifestação viral. Tá? Mas se ela usar antivirais, esse processo pode ser mais rápido. Tá? Então, vamos evitar contato com o doente aí, manifestando esses sintomas. Tá? Um outro vírus muito conhecido, o vírus da catapora, tá? Ou uma doença aí mais corretamente chamada de varicela,
e que pode ter uma outra manifestação herpes zoster. Então perceba que é o mesmo vírus, o vírus varicela zoster, pode causar duas doenças, a catapora, varicela, e também herpes zoster. Eu vou mostrar para vocês já já como que isso pode acontecer. Este vírus também vai atacar células mucoepiteliais e também fica alojado em neurônios. E é muito interessante a forma como ele se aloja nesses neurônios, ocasionando aí manifestadamente, né, quais neurônios estão afetados, né, se manifestando na herpes zoster. Esse vírus é transmitido por via respiratória, tá, ou por contato com o muco nasal, e também nós temos como profilaxia evitar o contato com o doente e tratá-lo. Tá? Mas existe vacina agora para a catapora. Na minha época não existia esta vacina. O vírus varicela zoster também é um vírus de DNA envelopado, e ele é bem conhecido por causar a catapora e essas manchas. Agora a tendência é que diminua, mas na minha época sempre as crianças tinham catapora. Uma vez, depois fica imune, inclusive as mães colocavam as crianças para brincar, eu fui vítima disso, para pegar catapora enquanto criança, porque pegar em adulto ou mais velho é mais triste, né? Muito bem. O que acontece? O que acontece de triste com quem pegou catapora? Você provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas você provavelmente pode ainda ter esse vírus em estado de latência no seu corpo. Então, entrou em contato com o vírus da catapora, infecção primária, ou varicela, os sintomas desaparecem, mas o vírus pode permanecer em latência, adormecido em alguns neurônios do seu corpo. O interessante é que, isso aconteceu no meu caso, infelizmente, ele vai pegar um nervo de um lado, normalmente, do seu corpo, e vai ficar quietinho ali. Às vezes pode ficar quietinho a vida inteira, mas às vezes, diante de uma baixa no seu sistema imunológico, ele pode se manifestar também. E quando ele se manifesta novamente, aí, galera, ele não se manifesta como catapora, ele se manifesta como herpes zoster. Olha que tenso. Herpes zoster sempre de um único lado do corpo, porque vai manifestar justamente o nervo, o qual está com esse vírus adormecido, e os nervos nunca cruzam lados do corpo, né? Se ele sai para a direita, ele sempre fica do lado direito. Se sai para a esquerda, sempre fica do lado esquerdo. E aí o vírus vai se manifestar por todo o caminho que esse nervo percorre. Esse aqui é um exemplo. Qual que é o grande risco? Essa doença é mais comum em idosos, pessoal, e se esse vírus se alojar, por exemplo, em nervo óptico, pode causar aí cegueira, inclusive, né? Então é muito perigoso em idosos. Tá? Não é tão comum pessoas jovens manifestarem essa doença. Muito bem. Como tratar? De novo, pessoal, é um vírus que tem uma evolução natural, sozinha. Em 7 a 10 dias, normalmente, a pessoa passa pelo ciclo, mas se você quiser abreviar esse ciclo, particularmente quando a pessoa está com herpes zoster, ela precisa passar esses antivirais, porque é um vírus que causa muita dor. Aquela manifestação é muito dolorosa. Mas são os mesmos antivirais que se usa para herpes. Aí você abrevia esses sintomas e também abrevia o tempo. Tá? Mas lembrando, também existe vacina aqui nesse caso. Muito bem. Com relação à rubéola, galera, a rubéola, a gente precisa falar algumas coisas. É uma doença muito perigosa, principalmente em mulheres grávidas, tá? Causado pelo vírus da rubéola. Também é uma virose cutânea, contudo, essa virose vai ser particularmente perigosa para neurônios de bebês, tá? Em desenvolvimento, os fetos. Tá? Essa transmissão, ela ocorre por via respiratória, contato com o muco nasal também, só que em mulheres grávidas, esse vírus tem a capacidade de atravessar a placenta e afetar o bebê em desenvolvimento, afetar o feto. E isso pode causar uma série de problemas, inclusive aborto. A gente vai ver um pouco melhor, mais aprofundado esses problemas no próximo slide, nos próximos aí. Com relação à profilaxia, tem vacina para rubéola, tá? A rede pública oferece essa vacina e é bom evitar contato com o doente que está manifestando esses problemas. Mas o que eu tenho visto de vestibular é justamente essa questão, a transmissão placentária, que a gente pode chamar de transmissão vertical ou ainda congênita. Muito bem, é um vírus aí que apresenta uma estrutura de RNA positivo, pessoal. Então, não é um vírus de DNA como a gente viu até agora, mas também apresenta envelope. Então, tá aqui. A manifestação da rubéola é muito parecida com a manifestação do sarampo em adultos, né? Manchas vermelhas pelo corpo. Mas, apesar dela ser perigosa também para os adultos, causar dor, bastante sintomas aí, o grande problema da rubéola e o maior risco, então, se dá no bebê em desenvolvimento, podendo causar microcefalia, cegueira em bebês, cataratas,
E um problema aqui, que é esse conduto arterioso persistente. Existe uma comunicação entre a artéria pulmonar e a artéria aorta, né, no bebê. Por quê? Porque o bebê não usa o pulmão para oxigenar o seu sangue, né? O sangue vai ser oxigenado na placenta. Essa comunicação precisa ser destruída quando o bebê nasce, e ela é naturalmente destruída. Assim, o bebê passa a exercer toda a sua oxigenação no sangue pelo pulmão, né? Em bebês que foram afetados pela rubéola, esse conduto pode permanecer conectando essas artérias, havendo uma mistura de sangue arterial e venoso. Isso, obviamente, pode trazer uma série de problemas para essa criança. Tá? Como é que se trata e previne rubéola? A gente vai ver que a maioria das viroses não tem muito o que fazer, é esperar. Tá? Então, se você pegou rubéola, pessoal, também ali o ciclo de 7 a 10 dias ela vai desaparecer do seu corpo, e aí você estará imunizado. Então, não tem tratamento, tá? Não tem muito o que fazer, mas tem vacina. Tem vacina. Se você for vacinado, você não vai pegar rubéola, ou se pegar, os sintomas serão extremamente leves. Muito bem, já de propósito, coloco em seguida logo o sarampo, que nós estamos tendo um surto de sarampo, tá? Tem aumentado o número de casos de sarampo nos últimos anos, tem preocupado as autoridades da saúde, causado, obviamente, pelo vírus do sarampo. Também células epiteliais vão ser afetadas, e a transmissão se dá também via respiratório ou contato com o muco nasal. Existe vacina também para o sarampo, pessoal, mas infelizmente as pessoas não têm se vacinado da maneira que deveriam, então elas acabam desenvolvendo aí essa doença, o sarampo, que pode ser extremamente perigoso para o adulto, tá? O sarampo também é um vírus envelopado, também é um vírus de RNA, contudo ele é um vírus, diferentemente da rubéola, de RNA negativo, tá? O da rubéola era RNA positivo. Apresenta o envelope. Olha como é parecido com a rubéola, né? Essas manchas vermelhas pelo corpo, chamados aí de exantemas, né? Pessoal, existem muitos outros sintomas, tá? Mas são sintomas mais inespecíficos. Essas manchas são mais características do sarampo. Também o sarampo vai desaparecer sozinho normalmente, mas pode demorar um pouco mais do que a rubéola. Não tem tratamento e existe vacina, tá? Muito bem. Um vírus extremamente perigoso que já causou muitas e muitas mortes pelo mundo, mas que graças a uma grande ação mundial de vacinação está extinto, é a varíola, tá? O vírus da varíola. O vírus da varíola já foi responsável, então, como eu disse, pela morte de muitas pessoas e foi inclusive usado como arma biológica. Muitas comunidades indígenas foram dizimadas por contaminação de propósito aí, com roupas, através de roupas, né, contaminadas com varíola. E como essas pessoas não tinham resistência, acabavam morrendo. A varíola é uma doença sistêmica, mas que se manifesta bastante na pele. Já vai ver uma foto, é bem forte. A transmissão dela ocorre de maneira muito rápida também, via respiratória, tá? Por contato com o muco nasal. Mas, como eu já disse para vocês, existe vacina. Tá? Então essa vacina acabou fazendo com que a varíola fosse extinta. Ela tinha uma taxa de mortalidade muito grande, existiam vários tipos de varíola, mas uma média aí de mortalidade em torno de 30%. Então imagina, 30% das pessoas que pegarem e morrerem, é muito alta essa taxa de mortalidade. Isso é uma média, tinham estirpes aí que matavam mais. O vírus da varíola é um vírus de DNA fita dupla e envelopado. Olha só essas manifestações na pele, né? Pústulas. São manifestações bem características, formavam bolhas com depressões centrais aqui, que depois formavam uma crosta e caía, deixando cicatrizes. Tá? Então, um vírus altamente letal. Mas pode ficar tranquilo que, como já está extinto, esse vírus só está agora em 2 laboratórios, né, para caso ele volte, enfim, desenvolver vacinas mais fácil, enfim. Tá bem tranquilo. Um está na mão dos Estados Unidos, né, na mão do Trump, e outro na Rússia, na mão do Putin. 2 caras completamente equilibrados, bem sossegados. Então, pode ficar tranquilo. A varíola desaparece sozinha, tá? Não tem tratamento também, mas tem vacina. Esse é o grande perigo dela, um vírus altamente letal. O último caso natural de contaminação com varíola foi, se eu não me engano, em 77. E depois teve um caso ali, acho que em 80, 79, que uma moça pegou, uma pesquisadora, mas por contaminação em laboratório. Tá? Depois disso, nunca mais teve nenhum caso de varíola, então ela é considerada extinta. Muito bem. Outro caso aí de viroses cutâneas são as verrugas. Nós já conversamos um pouquinho sobre as verrugas causadas por HPV na aula de viroses 1, mas eu falei para vocês, nesta aula de viroses 1,
das verrugas genitais. Agora eu vou focar nos casos de HPV que causam verrugas em outras regiões do corpo, como mãos e pés principalmente, tá? Aqui se dá contaminação por contato direto, ou ainda uma pessoa que tocou em um objeto e você em seguida tocou nesse objeto, também o vírus poderia estar ali. E aí é uma contaminação indireta. Então, como evitar isso daqui? Esse HPV, nós não temos vacina, pessoal. O governo não vai gastar milhões e milhões com uma vacina para você não ter verruga na sua mão, tá? O governo gasta milhões e milhões com HPV nas regiões genitais, os 4 tipos de HPV, porque ele pode levar câncer de colo de útero, né? É uma associação íntima, e outros cânceres também. Mas esse aqui não são muito perigosos para a nossa... tem mais de 100 tipos de HPV, eles não são tão perigosos assim, não justifica o desenvolvimento de vacinas. Tá? São vírus de DNA, também envelopados. Ah lá, são essas verrugas bem comuns. Isso aqui tá um exagero, né? A minha avó fala, pode dar na boca também, a minha avó falava que essas verrugas aqui apareciam porque a gente apontava para a estrela, né? Rapaz, esse cara aqui apontou para a Via Láctea inteira, né? Olha, é demais. Muito bem. Tem tratamento, verruga, você pode usar nitrogênio líquido, ácido salicílico, cirurgia, enfim. O ácido você pode comprar, inclusive na farmácia você aplica, né? Aí ela cai. Mas esses aqui precisam de alguém aplicar para você. Tá? Mas elas vão desaparecer sozinhas com o tempo. Dura que pode demorar muito tempo para elas desaparecerem, até mais de ano, né? Então é isso aí, pessoal. Essas foram as viroses cutâneas. Na próxima aula de viroses, nós vamos abordar viroses que vão atacar outras áreas do nosso corpo, como, por exemplo, viroses que atacam o sistema nervoso. Beleza? Já deixa o seu like aí, se inscreva caso você ainda não se inscreveu e até a próxima.